adultos. Lição 3. A sutileza da imoralidade sexual. Olá a todos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. E o texto áureo dessa lição está na primeira carta aos Coríntios 6:18, fugir da prostituição, fugir da impureza, conforme diz aí outras traduções. E a verdade prática mostra que não existe uma outra forma de expressão sexual legítima para ser praticada à luz das Escrituras, senão aquela que acontece na esfera do casamento. Então é por aí que nós vamos nos guiar na nossa lição, pessoal. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios 6:15-20 e Romanos 1:26-28, tá bom? O nosso plano de aula está bem detalhado aí, você pode dar uma olhada, com 3 objetivos que nós vamos nos guiar por ele. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Pessoal, a partir dos anos 60, houve uma verdadeira inversão na forma de se compreender a sexualidade humana aqui na cultura ocidental, no Ocidente. Até então prevalecia o entendimento, aquilo que explicava o cristianismo ou a cultura judaico-cristã. Então o sexo, nesse aspecto, é para ser vivido por um homem e por uma mulher dentro da esfera do casamento. Qualquer outra forma de expressão sexual fora disso era considerado pecaminosa e até mesmo errada. Há algum tempo era até mesmo considerado crime, em algumas culturas. Mas a partir dos anos 60, tudo isso vai mudar, e muda de uma forma drástica. É evidente que essa mudança vai ganhando corpo e forma ao longo dos anos, sendo que nos anos 80 isso se solidifica mais ainda. Então, nos anos 60, começou os questionamentos, o movimento pelos direitos civis, os questionamentos sobre a guerra. Nesse tempo acontecia a guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinha entrado na guerra, e também o movimento estudantil na França, que acontece em 68. Então isso vem acompanhado da cultura hippie também, esse movimento vai para o cinema, a arte abraça esse tipo de visão, e se passa a partir daí se divulgar cada vez mais, criando aí uma massificação, uma visão muito mais divulgada daquilo que se acreditava ser a nova forma correta de se enxergar o sexo, como ele deveria ser vivenciado, experimentado. A partir daí, o sexo livre, as relações extraconjugais, a relação extraconjugal, os relacionamentos homoafetivo, isso vai cada vez mais se popularizando. Então a lição bíblica ela procura analisar isso por conta de quê? Por conta que esse tipo de comportamento, essa nova forma de expressão sexual, ela ganhou tanta aceitação que até mesmo em muitas igrejas, muitas partes do que se diz dentro da tradição cristã se renderam a esse tipo de pensamento, essa forma agora de se enxergar a sexualidade. Então é um momento oportuno de nós trazermos a reflexão e mostrarmos como pensam os cristãos, aqui no caso as Assembleias de Deus no Brasil, o que ela pensa, crê, o que diz seus códigos doutrinários sobre esse assunto, como devemos expressar a sexualidade, tá bom, pessoal? Então, nesse aspecto aí que nós falamos da revolução sexual, que viu o sexo como um tabu que deveria cair, deveria ser abandonado, E aí, vários espantalhos, vários estereótipos são aplicados aí aos cristãos, a alguns autores conservadores, alguns pais apostólicos da igreja, que tinham uma visão bem conservadora, são retratados aí como verdadeiros espantalhos
exatamente para provocar uma narrativa que seja aceita da sociedade dessa nova modalidade de expressão sexual, tá bom, pessoal? Então, as principais distorções da sexualidade sadia, nós colocamos aí a prática da fornicação, né, que é o sexo praticado aí, nós entendemos por solteiros, e nós colocamos exatamente nos objetivos, o relacionamento pré-conjugal. Então isso é uma coisa que se popularizou, mas de uma forma impressionante. Muitos cristãos não se dão conta que o relacionamento pré-conjugal, né, feito por solteiros, aqui no caso de cristãos, é uma relação pecaminosa. Embora não seja considerado crime, como o adultério que nós vamos falar, que já foi considerado que não é mais, mas não deixa de ser pecado. Então, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo. Isso inclui os jovens, envolve os solteiros. Então é preciso ter cuidado com esta área e não aceitar isso como normalidade. O que está havendo é a normalização. A coisa está crescendo. A gente que vive a prática pastoral, a gente sabe. E nós não estamos falando de uma igreja aqui, uma cidade específica, não. Estamos falando de uma cultura que está sendo criada, né, e que está sendo massificada em todos os lugares e está virando uma cosmovisão, uma forma de se enxergar, as lentes com que se enxerga as coisas, e isso está se passando como se fosse uma coisa natural, e não é. Então é preciso nós educarmos e voltarmos aos princípios da palavra de Deus, para que nossos jovens vejam o valor de suas vidas, o valor de agradar a Deus, o valor de uma relação sexual sadia na esfera do casamento. Isso não tem nada de antiquado, isso não tem nada de ser quadrado, nada disso. Isso é vivenciar a palavra de Deus. Então você que é jovem, você que vive a fé cristã, tenha cuidado com isso, né? Tenha cuidado e viva de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Então nós colocamos aí que essa palavra para prostituição, que Paulo usa na primeira carta aos Coríntios, a porneia, ela é uma palavra ampla. Ela significa muitas coisas na esfera sexual, adultério, significa qualquer relação, na verdade, fora da esfera do casamento, seja praticada por solteiros ou por pessoas casadas que não seja com seu cônjuge, aí no caso da traição. Então é preciso a gente pontuar isso aqui, pessoal, porque é importante para não vermos como uma coisa normal. Não há nada de normal nisso. Pode ser até aceito pela cultura. Eu digo aí em outra revista que nem tudo que é legal é moral. Lá no mundo há uma legalidade, há uma aceitação, mas para o cristão isso não é moral o cristão agir dessa forma, porque fere os princípios da palavra de Deus. E aí nós falamos exatamente no adultério, né? O adultério é uma coisa terrível. No livro de apoio a gente explora bem esse tema, porque vai trazer consequências para a família, consequências do cônjuge traído, muitas vezes que vai desaguar em separação, em divórcio, em traumas, em coisas terríveis que vai acontecer. Então é um mal a ser evitado. É um mal a ser evitado. Por que nós colocamos aí? É porque a coisa está acontecendo com uma velocidade muito grande, casos e mais casos aparecem, né, na diferentes esferas da sociedade, inclusive na evangélica, e nós devemos ter esse princípio da palavra, que isso é um mal, é um pecado, e não podemos nos render a ele, aceitar isso como normalidade, tá bom, pessoal? Então é isso que nós falamos aí. No livro de apoio a gente coloca estudos expositivos da palavra de Deus, tirado aí tanto o livro de Provérbios, como no estudo da vida de José, para abraçar tanto solteiros como casados. Então nós fizemos um estudo aí bem detalhado, que vai lhe abençoar muito se você for se conduzir por ele, tá bom, pessoal?
Nós colocamos aí também a questão da homossexualidade, que hoje ocupa todas as esferas, né, da sociedade, no debate sobre essa prática, né? Nós queremos dizer aqui sobre isso, nós colocamos aí bem no final uma orientação pastoral, como se deve ver a pessoa do homossexual, que não deve ser visto como ninguém mais, como ninguém menos do que uma pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus. Esse é um princípio que nós que deve nortear nossas vidas, como líderes, como pastores. Deve ver uma pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus. Nós cristãos, falamos isso aqui no contexto das Assembleias de Deus, que tem seu código doutrinário, nós vemos a homossexualidade como um comportamento adquirido. Essa é a nossa diferença para aqueles que pensam diferente de nós. Nós vemos como um comportamento. E como um comportamento, nós cremos que pode ser abandonado ou não desenvolvido. Nós cremos que, como um comportamento, há princípios na Bíblia que os reprova. Nós colocamos aqui que é uma contradição da ordem natural daquilo que Gênesis, que a palavra de Deus ensina. Nesse aspecto, é um comportamento que deve ser abandonado, deve ser abandonado. É como alguém já disse, eu já vi líderes dizendo, e estão corretos em dizer isso, que tem uma tendência para um comportamento homossexual, a pessoa sentir uma tendência, não é um pecado. O pecado é a prática consumada. Deus não condena a pessoa pelo um desejo, mas quando você expressa isso, materializa isso, isso é um pecado. Então, como deve viver uma pessoa que tem um desejo ou uma tendência? Ele deve se abster disso. Ele deve buscar no Senhor, na graça de Deus, aquilo que o Espírito produz no íntimo, a imagem de Cristo, o caráter de Cristo na vida, e viver como vive um solteiro, se abster da prática que vai se configurar como a gente considera aí pecaminosa. Então é nesse sentido aí que nós devemos trabalhar a orientação, orientar as pessoas que nos procuram. Então nós trabalhamos no livro de apoio, nós falamos mais da homossexualidade aí no contexto de uma ideologia que está no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, uma ideologia que criou uma narrativa, e no caso aí se fala do ativismo, se criou uma narrativa, e essa narrativa quer que tudo se conforme a ela, e aí ela criminaliza quem pensa diferente, ela criminaliza, ela rechaça, e ninguém pode pensar e dizer o contrário. A gente vê isso diariamente na mídia. Essa narrativa que é criada, se criou politicamente correto. E muitas pessoas se ajustaram a esse tipo de narrativa. Muitas pessoas aceitaram isso. Então isso a gente precisa questionar, essa ideologia. A ideologia que isso era aceito na Grécia Antiga, que era comum. Olha, eu tenho formação filosófica e sei que a Grécia existia determinados comportamentos, práticas, como a pederastia. Mas o que nós vemos na literatura, e no livro de apoio eu cito literatura especializada, eu cito pessoas que são expertas na literatura grega, não era o comportamento dominante. Não era o dominante que nós vemos na literatura grega, era um homem e uma mulher. A forma de expressar a sexualidade correta era um homem e uma mulher. Era assim que nós vemos na literatura. Quando a gente vai para as provas dos 9, a gente vai encontrar isso. Então a ideologia que ela vai ruindo quando se pensa dessa forma. Outra coisa é que se passa que é um determinismo genético. Por que se briga tanto por isso? Já fizeram centenas de estudos sobre isso. Porque se é genético, ninguém vai brigar com a genética, ninguém vai brigar que cor tem meus cabelos ou meus olhos, porque isso seria genético. Mas até hoje não existe nenhum estudo sério, cientificamente sério, que vai provar que isso é genético. Porque nós acreditamos sim, como a Bíblia, a palavra de Deus é inspirada, e ela diz que esse é um comportamento que deve ser evitado e abandonado. É porque Deus sabe disso na sua palavra. Então não existe nada de genético. O caso que eu cito no livro dos gêmeos e vários estudos de especialistas no assunto, gêmeos, por exemplo, se fosse uma coisa genética, se um gêmeo é homossexual, o outro deveria forçosamente ser
Não tem como, porque é o mesmo código genético. Então a gente precisa trabalhar essas coisas na esfera da ideologia, mostrando como é que isso foi construída, essa narrativa. Então o livro de apoio traz um assunto bem mais aprofundado, mas nós queremos dizer aqui que Deus ama a todos, inclusive quem é ou não homossexual. Se quer servir a Cristo, pode ter uma mudança na sua vida, pode ter uma transformação na sua vida, encontrar a verdadeira satisfação que está na pessoa bendita de Jesus. Jesus é o Senhor, ele transforma a vida de quem quer que seja. Então, pessoal, fica aí a palavra de Deus. Nós não vamos aceitar que o cristão, nós, sejamos chamados de homofóbicos, porque isso não cabe, né? A gente dizer não a um comportamento, nós cremos que é um comportamento adquirido, uma preferência adquirida, né? Isso não nos enquadra como se fossem homofóbicos, que de fato nós não somos, né? Nós estamos aqui para trabalhar aquilo que acreditamos ser a palavra de Deus e abençoar a vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar com essa lição por aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.